Bom, pessoal, vamos partir para a resolução de circuitos não lineares, que são aqueles circuitos com amplificadores operacionais que utilizam elementos não lineares, eh, diodos, TBJs ou outros elementos que não têm essa característica lineares que tem os resistores e capacitores aí que a gente tem visto. Certo? O primeiro circuitinho é esse daqui, já trouxe desenhado, ok? Bom, vamos explicando como resolve ele e vocês vão descobrir aí o que ele vai fazer, qual que é a função dele, certo? Bom, sempre quando a gente tem um elemento não linear, né, e aqui no caso do diodo, o diodo tem duas regiões de operação, né, ou está em condução ou está como circuito aberto. Então, a gente tem que descobrir qual é a situação que ele se encontra para saber o que está acontecendo no circuito, certo? Então, bom, vamos redesenhar aqui o circuito, ok? Com o amplificador operacional. Eu vou redesenhá-lo inicialmente sem o diodo, certo? Ok, eu vou deixar aqui inicialmente o circuito aberto, certo? E, ou seja, né, eu estou imaginando que o diodo tenha aberto inicialmente e vamos ver o que acontece na situação, certo? Bom, a gente vai iniciar analisando aqui o meu semiciclo positivo, né? Certo? Ou seja, né, para VI maior do que zero, certo? Bom, se o VI maior que zero, primeira coisa é quanto que vale essa tensão V' aqui, nessa situação de circuito aberto. Bom, isso aqui é um amplificador operacional com duas tensões na entrada, né? Certo? E aí a gente tem que lembrar que para todo circuito com amplificador operacional, ele obedece à equação, né? V0, certo? No caso aqui eu estou chamando de V', certo? Vai ser igual a V mais menos V menos vezes o ganho de modo diferencial, e o ganho de modo comum eu vou sempre desprezar já que ele é pequeno, ok? Então, potencial na porta não inversora, que no caso é VI, né? Então, meu V' vai ser igual a VI menos potencial na porta inversora. Potencial na porta inversora é zero, ok? Então, vezes zero vezes o ganho de modo diferencial, certo? Então, eu tenho simplesmente que o V' vai ser igual a VI vezes o ganho de modo diferencial, certo? E na situação do semiciclo positivo, né? Para V' maior do que zero, para VI maior do que zero, a gente então tem que V' vai ser igual a mais infinito, certo? Que eu vou escrever aqui como sendo mais VCC, que esse amplificador operacional aqui ele é sempre alimentado com uma tensão de mais VCC e uma tensão de menos VCC, que pode até ser zero, mas eu vou imaginar aqui mais ou menos VCC. Não vai ter importância idealmente falando, ok? Ora, mas se eu tenho o meu V' igual a mais VCC, o que aconteceria, né? Essa tensão aqui tenderia a uma tensão muito alta, certo? E agora eu tenho que lembrar que eu tenho um diodo aqui, né? Certo? Bom, mas se eu tenho um diodo com um potencial positivo no terminal do anodo nele e um potencial, digamos, zero no terminal do catodo, isso quer dizer que ele tenderia a polarização direta, né? Diretamente polarizado, ok? E o CD está diretamente polarizado, então quer dizer que eu vou representar ele aqui como sendo simplesmente um curto-circuito, ok? Bom, se a gente chegou à conclusão que é um curto-circuito, o que vai acontecer então? A impedância entre a porta inversora e a saída, né, agora é nula, tem um curto-circuito, né? Se eu tenho uma impedância finita entre a saída e a porta inversora, isso quer dizer que eu tenho realimentação negativa. Se eu tenho realimentação negativa, isso quer dizer que eu cheguei à conclusão que o potencial da porta inversora vai ser o mesmo da porta inversora, que no caso aqui vai ser a minha própria saída que eu estou interessado em descobrir, certo? Ou seja, né, para o semiciclo positivo, o V0 vai ser igual a o VI, certo?
tentar desenhar aqui mais ou menos. Ok. Bom, essa suposição foi válida para todo o semiciclo positivo, né? Certo? Agora vamos imaginar a situação do semiciclo negativo. Então, deixa eu redesenhar o circuito aqui. Ok. Vamos lá. VI, porta na inversora. Mais uma vez eu vou imaginar agora o circuito em aberto inicialmente, certo? O resistor por terra. Inversora. E aqui é o terminal de saída. Ok? E agora eu vou imaginar a situação que o VI é menor do que zero, certo? Bom, VI menor que zero, o que aconteceria agora com o meu velhinha, né? Essa equação que eu fiz aqui, né? Ela vai ser válida, na verdade, para todo o ciclo de operação, né? Então, meu velhinha vai ser igual a VI vezes o ganho de modo diferencial, que posso considerar infinito, certo? E agora vou considerar que para VI menor do que zero, certo? Eu vou ter que meu velhinha vai tender a menos VCC, ok? Certo? Eu vou, em vez de colocar o símbolo de igual, vou colocar uma seta aqui significando tender, ok? Certo? Porque no caso aqui vocês viram que o velhinha vai acabar não ficando em mais VCC, certo? E, idealmente, né, desprezando aquela de tensão no diodo, ele seria igual à própria tensão de saída, ok? Então o velhinha tenderia ao menos VCC. Bom, vamos ver aqui no circuito agora, lembrando que tem um diodo aqui, né? Bom, mas se o diodo está aqui e essa saída tende a menos VCC, quer dizer que eu fico com uma tensão bem negativa no anodo do diodo e uma tensão potencial zero no terminal do cátodo do diodo. Ou seja, eu tenho que ter uma tensão reversa. Se eu tenho uma tensão reversa, quer dizer que o diodo está aberto, né? Certo? Então, D está reversamente polarizado. Ok? Certo? E se o D está reversamente polarizado, quer dizer que eu não vou ter a realimentação negativa, né? A impedância entre o terminal de saída e a porta inversora é infinita, certo? Isso quer dizer que V mais vai ser diferente de V menos, certo? Bom, e se então isso aqui é um circuito aberto, quanto que vai valer a tensão V0? Né? Eu não vou ter circulação de corrente aqui, eu não tenho nada ligado aqui para frente, então quer dizer que o V0 vai ser simplesmente 0 volts, certo? E agora, durante todo o semiciclo negativo, eu vou ter aqui 0 volts, certo? E depois no semiciclo positivo, se ele continuar, certo? Ele voltaria aqui. Né? Ou seja, né? O que ele fez? Ele deixou passar o semiciclo positivo e simplesmente ceifou o semiciclo negativo. Nesse sentido, ele pode ser entendido como um circuito ceifador, certo? De semiciclo, certo? Mas também eu posso entender ele como sendo um circuito simplesmente retificador de meia onda. Ok. Mas não só isso, né? Ele também é de precisão. Por que de precisão? Vamos imaginar aqui que o meu VI tenha 0,1 volts de pico, ok? Ou seja, 100 milivolts, né? Se eu jogasse uma senoide num diodo diretamente, certo? Mas com essa amplitude baixa de 0,1 volts, que aconteceria que o diodo não seria diretamente polarizado. A tensão seria insuficiente para realizar a polarização direta do diodo. E não ia aparecer nada na saída, ok? Mas o que acontece aqui é que quando eu jogo a tensão VI aqui de 100 milivolts, certo? A tensão do amplificador operacional tende a mais VCC, certo? Então ele vai subir e vai se estabelecer na tensão necessária para realizar a polarização direta do diodo, certo? Ou seja, né? Falando no modelo simplificado do diodo, né? Ele ficaria com a tensão VI, essa tensão velhinha, certo? Deixa eu escrever aqui. Para a tensão VD igual a 0,7 volts,
é um modelo simplificado, ok? Eu teria que o meu V' seria igual a o meu V0, ou o meu VI, os dois são iguais, certo? Mais 0,7 volts, ok? Vamos imaginar que, só numa situação aqui para forçar um pouco a barra, se eu tivesse dois diodos em série aqui, certo? Ele ia funcionar da mesma forma. A tensão de saída iria continuar sendo a tensão de entrada, mesmo com 100 mV, certo? Então aqui também teria 0,1 volts, certo? Se eu tivesse dois diodos em série, o V' seria igual a VI mais 0,7 mais 0,7. A tensão necessária para estabelecer a condição que eu tenho a realimentação negativa, que é a condição estável do circuito. Ok? Bom, pessoal, seguindo aqui com a análise do nosso próximo circuito não linear, vamos analisar esse circuito seguidor de tensão aqui. Né? Então, de forma similar ao que a gente fez quando a gente considerou o diodo, o retificador de precisão, a diodo, certo? A gente vai imaginar aqui inicialmente a situação que o VI maior do que zero. Ok? Por que maior que zero? Porque a carga está aterrada, certo? Essa aí é a razão principal, né? Então, digamos que se os dois TBJs aqui no caso tiverem circuito aberto, eu vou ter zero na referência aqui na porta inversora, certo? Por isso que a gente parte do pressuposto, né, de que o circuito vai se comportar de forma diferente num semiciclo positivo e num semiciclo negativo. Esse pressuposto inicial, obviamente, poderia estar errado, ok? E aí a gente chegaria numa conclusão estranha, que a gente ia chegar à conclusão que era falsa e teria que reanalisar o circuito, certo? Por isso é importante tentar resolver vários circuitos antes da prova, ok? Porque com a experiência você já parte dos pressupostos mais próximos da realidade, ok? E não perde tanto tempo. Bom, então, mesma situação, né? Para VI maior que zero, né? Se os TBJs, vamos imaginar que ambos estejam abertos, né? Vamos chamar aqui de T+, esse aqui de T-, tá? Certo? Então eu tenho que, eu vou chamar isso aqui de tensão V' de novo, certo? Implica que a tensão V' tenderia mais uma vez para mais VCC, certo? Sempre imaginando aqui que o amplificador operacional está sendo alimentado com mais ou menos VCC, certo? Bom, se V' tende a mais VCC, né, repara que esse V' aqui está na base de um TBJ NPN, certo? Ou seja, né, a tensão do emissor que a gente imaginou que inicialmente era zero, ok? Agora, na base, tem uma tensão V' que tende a mais VCC. Só que antes de chegar em mais VCC, quando chegar em mais 0,7 volts, ele vai acabar sendo diretamente polarizado, ok? Certo? O que não aconteceria com o TBJ PNP, certo? Já que o potencial na base aqui ia ficar maior que o potencial no emissor e ele não entraria em condução, certo? Então, isso leva à condução do TBJ, ok? T mais em condução. Não podemos falar ainda em região ativa ou região de saturação, só sabemos que ele não vai estar mais em corte, certo? Bom, mas o T mais em condução quer dizer, opa, eu estabeleci um caminho de baixa impedância entre a saída do meu amplificador operacional e a minha porta inversora, certo? Isso significa o quê? Que eu tenho realimentação negativa, certo? Que, lembrando mais uma vez, né, é a questão crucial na análise de circuitos com amplificadores operacionais. Descobrir se tem realimentação negativa ou não. Ok? Bom, se tem uma realimentação negativa, então quer dizer que potencial na porta inversora é igual ao potencial da porta não inversora, que vai ser igual ao próprio VI, certo? Então eu tenho que V0 vai ser igual ao VI. Ok? Vou colocar aqui V0 igual ao VI, certo? E mais uma vez, repare que aquele aspecto do retificador de precisão é mantido, né?
certo? Ou seja, né, para mim ter cerca de 0 volts aqui, eu vou manter 0,7 volts na base, certo? Então essa é a princípio, né, essa tensão VBE não iria aparecer na saída, certo? E o V0 ia manter essa idealidade de ser igual a VI, ok? Bom, e agora para VI menor do que zero, ok? Então a mesma coisa, né? Agora o VI menor que zero e esse cara aqui com potencial zero, certo? Quer dizer que o V- tenderia agora para menos VCC, certo? Isso aqui seguindo aquela equação de mar aberta do amplificador operacional que é sempre válida, ok? Certo? Que a tensão de saída é igual a tensão potencial na porta não inversora menos o potencial na porta inversora vezes o ganho de malha aberta que é infinito, ok? Lembrando que aí se a realimentação negativa foi estabelecida, isso quer dizer que o potencial da porta não inversora e inversora são praticamente idênticos, que é o conceito de terra virtual, ok? Bom, mas agora se tende a menos VCC, isso quer dizer que o T+, esse TBJ de cima, a base está com potencial negativo, ou tende ao potencial negativo, o que leva esse transistor T+, ao corte, certo? Mas o potencial negativo no TBJ PNP vai levar o T- à condução, né? Certo? T- em condução. Ok? Então, mais uma vez, realimentação negativa. Certo? Já que agora eu, mais uma vez, tenho um caminho de baixa impedância entre a porta inversora e a saída do meu amplificador operacional, mas agora através dessa junção PN diretamente polarizado do TBJ PNP. Ok? Então, realimentação negativa, isso quer dizer que o V-, mais uma vez, vai ser igual ao V+, que vai ser igual ao VI. Certo? Então, na verdade, V0 vai ser igual a VI de novo. Certo? E meu potencial aqui na saída vai simplesmente seguir o sinal da tensão de entrada. Ok? E por isso que eu chamei ele de circuito seguidor de tensão. Mas qual que é a vantagem de se utilizar isso aqui na saída, né? Bom, a maioria dos amplificadores operacionais, eles têm uma capacidade limitada de corrente, né? Usualmente 25 mA é a corrente máxima que os amplificadores de uso geral podem oferecer. Mais do que 25 mA, se você aplicar um curto-circuito na saída, os TBJs internos saturam e fornecem 25 mA, ok? Não ocorre a queima, mas ele vai distorcer a operação regular do amplificador operacional e limita a corrente no seu valor máximo de datasheet, ok? Mas repara que isso aqui agora é a corrente de base dos TBJs, né? Certo? Então, minha corrente de saída, na verdade, minha corrente de saída máxima, né? Vai ser a corrente de saída máxima do amplificador operacional, certo? Vezes beta dos TBJs, certo? Então 25 mA, se eu usar algum TBJ aqui com um ganho de 100, certo? Eu vou conseguir 25 mA, 2,5 amperes de pico aqui na saída, no máximo 2,5 amperes de pico, certo? O que pode ser útil, por exemplo, né, se eu quiser, em vez de alimentar um resistor aqui, né, se eu quiser alimentar um alto-falante aqui, com a impedância apropriada, obviamente, né? Certo? E eu consigo um amplificador aqui com uma maior potência, usando um circuito simples e com baixa distorção. E, idealmente, o V0 seria igual a VI, certo? O que provocaria distorção aqui, no caso, seria exatamente a passagem por zero, né? Já que vocês repararam que o T+, e o T- nunca estão ao mesmo tempo em condução. Idealmente, um conduz no semiciclo positivo, o outro no semiciclo negativo, certo? O problema é que durante a transição do positivo para o negativo, né, repara que a tensão V' para o semiciclo positivo vai ser igual ao V0 mais o meu VBE,
tipicamente, perdão, tipicamente 0,7 volts, certo? E agora, meu velhinho aqui vai ser igual ao V0, opa, que é o pop VI, lembrando, né? Certo? Perdão, pessoal. Tá, velhinha vai ser igual a o próprio V0, certo? Agora menos o VB, certo? Já que o potencial da base é inferior do emissor quando tem a condução do PNP, certo? Então repara que de um instante para o outro, né, a tensão velhinha vai sofrer um degrau, né? Certo? Então se eu vou tentar aqui, ainda não estou totalmente acostumado aqui com a mesa digitalizadora, vamos ver se eu consigo desenhar isso daqui, certo? Então eu tenderia a ter mais ou menos isso aqui, né? Eu teria o V0, certo? Na verdade seria uma... Eu acho que eu não vou conseguir desenhar muito bem, até porque essa distorção com esse... ok, bom, mas eu tenho uma distorção na passagem por zero, ok? Certo? Isso porque, né, uma das causas seria, e a principal causa, na verdade, né, seria a questão do slew rate, né? Certo? Eu tenho que transitar de mais 0,7 para menos 0,7 e depois, quando for do semiciclo negativo positivo, de menos 0,7 para mais 0,7 no tempo mais rápido possível, certo? Enquanto o potencial aqui, velhinha, tiver num valor entre esses dois, o que acontece é que T mais e T menos estão desligados, ok? Então, isso aqui tende a ficar um patamar nulo aqui por algum tempo, certo? O que é uma distorção típica desse tipo de amplificador. Isso aqui, na verdade, é um amplificador classe B, ok? E o problema do amplificador classe B é bem conhecido, o problema de cruzamento por zero, certo? E o que a gente faz, vamos ver se eu vou ter tempo para gravar uma aula sobre amplificadores de potência, certo? E aí vocês vão ver que os amplificadores classe AB tentam resolver esse problema do classe B. Apenas lembrando, com amplificação de corrente. Bom, pessoal, vamos analisar agora, na verdade, um modo diferente de operação dos amplificadores operacionais, ok? Na verdade, a gente já, de certa forma, já viu o princípio de funcionamento, né? Se eu tiver um amplificador operacional aqui, certo? Potencial na porta da inversora, potencial na porta inversora e tensão de saída, certo? Sem realimentação negativa, certo? Isso quer dizer que o V0 vai ser igual a V mais menos V menos vezes o ganho de malha aberta, o ganho de modo diferencial, certo? E isso implica que o V0 vai ser igual a mais ou menos VCC, ok? Se não se estabelecer nenhuma realimentação negativa nessa situação, certo? Bom, isso aqui quer dizer que quando o V mais maior do que V menos, eu vou para mais VCC, quando o V mais for menor do que V menos, vai para menos VCC. Isso aqui, na verdade, é um circuito comparador, né? Ok, certo? Ele vai me dar um sinal lógico na saída, devido à relação de essa desigualdade entre V mais e V menos. Ok? Bom, vamos chamar para esse circuito aqui, vamos chamar aqui de V1 linha, V2 linhas, certo? E vamos ver o que acontece aqui, certo?
já vou imaginar que essa tensão de pico aqui da tensão de entrada é maior do que os 4 volts, certo? Então vou dizer aqui que aqui é 3 volts e aqui é 4 volts, não vou me preocupar com a escala, tá? Ok? Meu desenho já não está muito bom. E vamos imaginar as diferentes situações aí que podem ocorrer no circuito, certo? Então vamos imaginar, por exemplo, que o VI comece com 0, certo? Bom, se o VI, repara que eu estou comparando o VI com duas tensões, né? 3 volts e 4 volts, certo? Então eu já vou partir do pressuposto VI menor do que a menor tensão aqui, que é 3 volts, certo? Estou pegando 0 como caso especial, mas vale sempre que o VI for menor que 3 volts. Então repara que se VI for menor que 3 volts, a tensão V2', né? V2' vai ser igual a o V+, que é o próprio VI, ok? Menos 3 volts vezes o ganho de modo diferencial, ok? Como o VI é menor do que 3 volts, certo? Eu tenho que o meu V2' vai tender para menos VCC, certo? Que aqui no caso, esse circuito específico, eu vou imaginar que meus amplificadores operacionais aqui estão alimentados com 0 volts e mais VCC, ok? E mais VCC, então na verdade ele vai saturar em 0 volts, ok? E o V1', ok? Aqui é V2', V1', vai ser igual a potencial na porta na inversora, é 4 volts, menos o VI vezes o ganho no modo diferencial. Então, para VI menor do que 3 volts, eu tenho que o V1' vai tender, agora esse aqui é menor do que essa, uma tensão positiva, então vai tender para mais VCC, ok? Bom, vamos imaginar agora a situação de VI agora é maior do que 4 volts, ok? Certo? A ordem das situações aqui não vai importar no final, certo? Então vamos fazer a mesma coisa, né? Meu V2' vai ser igual a o meu VI menos agora 4 volts, menos 3 volts vezes AD. Então eu tenho que ir para VI maior do que 4 volts. O VI vai ser sempre maior do que esse cara aqui, então agora o meu V2' vai tender sempre a mais VCC, certo? E nessa situação o V1' é igual a mais 4 volts menos VI vezes AD. Então eu tenho que ir para VI maior do que 4 volts. O meu V1' vai tender, V1' maior do que 4 volts, então vai ser sempre negativo, vai tender para menos, no caso 0 volts, ok? Bom, tá, vamos fazer a outra condição primeiro então. Então, VI agora 3 volts, menor do que VI, menor do que 4 volts, certo? A condição intermediária. O que vai acontecer nessa situação, né? V2' vai ser igual a VI menos 3 volts vezes AD. Então, eu tenho que o meu V2' vai tender, né? Então, se é maior que 3, vai tender para mais VCC, certo? E o meu V1' vai ser igual a mais 4 volts menos VI vezes AD. Então a gente tem que V1' vai tender agora 4 volts menos uma tensão menor do que 4 volts. Então vai tender para um valor positivo,
vai tender para mais VCC também, ok? Bom, agora vamos olhar aqui nesse circuito aqui, né? Essa saída aqui a gente já estudou lá para trás quando estudou diodos, né? É uma configuração que a gente já conhece, ok? Então vamos imaginar que isso aqui seja simplesmente uma fonte de tensão, que ora é 0 volts, ora mais VCC, e aqui também é uma fonte de tensão que é ora mais VCC ou 0 volts, certo? Então, para V1' igual a mais VCC, repare que se eu tenho uma potencial positivo aqui, mais VCC, o maior potencial que eu posso ter na saída é VCC também, certo? Então esse diodo, vou chamar aqui de diodo D1 e aqui diodo D2, vai estar reversamente polarizado, ok? Para V1' igual a 0 volts, certo? 0 volts aqui quer dizer que ele vai tender a entrar em condução. D1 diretamente polarizado, certo? E a mesma coisa para V2'. V2' igual a mais VCC, é a mesma situação, certo? O circuito é simétrico aqui, então D2 reversamente polarizado. E para V2' igual a 0 volts, eu tenho que o D2 vai estar também diretamente polarizado. Bom, então o que vai acontecer, né? Nessa situação aqui, eu vou colocar aqui, eu vou ter V2' igual a 0 volts, V1' igual a VCC. Isso quer dizer que esse cara está em condução e esse aqui está bloqueado, só que se esse cara aqui está em condução, quer dizer que o meu V0 vai ser igual a zero. Ok? Então, nessa situação, eu vou ter V0 igual a 0 volts. Certo? Nessa outra situação, agora, eu vou ter a situação contrária. Certo? O meu V2' vai ser VCC. E agora, meu V1' vai ser 0 volts. VCC aqui, esse cara aqui, tende a entrar em corte, 0 volts, e esse cara aqui entra em condução, e que vai querer dizer que o meu V0 também vai 0 volts, certo? E nessa situação aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter agora, o V2' vai ser mais VCC, e o V1' também vai ser mais VCC. Bom, se eu tenho mais VCC nos dois, quer dizer que os dois agora são circuito aberto. Se os dois são circuito aberto, quer dizer que o V0 agora não vai passar a corrente nesse resistor, então quer dizer que o V0 vai ser o próprio VCC. Ok? Certo? Então quer dizer que o V0 só vai ser um sinal alto quando a tensão de entrada tiver entre esses dois valores aqui que eu estou comparando. Certo? Então aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ter VCC. E aqui eu volto para 0. E aqui novamente. Meu desenho não está muito legal, né? Perdão. É só um pedacinho aqui. Ficar em 0 até lá na frente. Bom, vou fazer de acordo com o que está desenhado aqui. Certo? E o restante também é todo 0. Ok? Perdão pela qualidade do desenho. Ok? Então repara que se o meu sinal de entrada estiver
nesse intervalo, nessa janela de valores, né, o sinal vai para alta e por isso circuito comparador, então, comparador de janela, ok? Que é um circuito bem conhecido, ok, pessoal?